Amados professores, é um prazer poder falar com vocês. Esse treinamento terá dois vídeos. Faremos um primeiro vídeo falando sobre o adotar e depois faremos um outro vídeo falando sobre o adaptar. Então, esse treinamento ele está no manual de treinamento do currículo 2026 e começa dizendo o seguinte: o currículo de seminário é um recurso confiável para levá-lo na preparação da aula e ajudá-lo a ensinar a doutrina verdadeira. O currículo foi totalmente revisado para atender às necessidades de nossos jovens hoje. A segunda coisa, aqueles que são responsáveis para manter a doutrina correta. Eles revisam cada sugestão, eles revisam cada citação, e isso dá poder ao ensinar. Ao usar este currículo, procure primeiramente adotar o que está no currículo e, em seguida, considere as necessidades de seus alunos e a orientação do Espírito para entender em que pontos você precisa adaptar alguma das ideias do currículo. Então, conheça os seus alunos. Nada melhor é conhecer nossos alunos, porque assim o Espírito Santo pode nos ajudar a mudar algumas coisas das sugestões didáticas, né? Então, o primeiro conselho que eles dá é adotar. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olha essa citação do presidente Oakes. Primeiro adotamos e depois adaptamos. Se estivermos firmemente alicerçados na lição indicada que vamos ensinar, então podemos seguir o espírito para adaptá-la. Mas há uma tentação quando falamos de flexibilidade, de começarmos a adaptar em vez de adotar. É um equilíbrio, é um desafio constante, mas seguir o método de primeiro adotar e depois adaptar é um bom meio de nos mantermos no terreno seguro. Ele continua nesse treinamento dizendo que sempre quando nós só adaptamos, nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Será que realmente estamos seguindo o Espírito Santo? Então, primeiro conhecemos a lição prescrita, o que o Senhor quer ensinar. Segunda coisa, conhecemos nossos alunos, sabemos de suas necessidades, seus desafios, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Tudo isso pode nos ajudar para que, por meio do Espírito Santo, nós possamos então depois adaptar a lição às necessidades de nossos alunos. O currículo do seminário foi cuidadosamente elaborado para ajudá-lo a proporcionar esse tipo de experiência de aprendizado. Que tipo de experiência de aprendizado? Cada lição centraliza a experiência de aprendizado em Jesus Cristo. Ajuda os alunos a aprender o Evangelho com as Escrituras e as palavras dos profetas e oferece oportunidades para que os alunos cumpram o seu papel na experiência de aprendizado. Ao combinar esses três elementos importantes do objetivo, com amor por aqueles a quem ensinamos, convidamos o Espírito Santo a cumprir seu papel. Então, esses são os elementos do ensino cristão. Foco em Cristo, ensinar a doutrina e incentivar o aprendizado diligente. Aquilo que estávamos vendo. Ele falou: se nós amamos nossos alunos, nós convidamos o Espírito Santo, mas nossa aula tem que estar focada em Cristo, na doutrina e, com certeza, incentivando sempre por meio das atividades que o próprio manual propõe a um aprendizado diligente. O manual foi escrito para que nós possamos estar seguros com este gráfico ou com esses elementos do ensino cristão. Isso dá força àquilo que nós ensinamos, isso dá poder àquilo que nós falamos, e isso faz com que nos asseguremos de estarmos no caminho correto. Como nós podemos adotar primeiro? Primeiro vamos adotar, vamos falar um pouquinho sobre isso. Leia atentamente o propósito da lição. Cada lição tem um propósito. No caso da lição desta semana, de quarta-feira, a lição pode ajudar os alunos a sentir em seu coração o desejo de que Deus tem de desenvolver um relacionamento de convênios com Ele. Então, primeiro lemos o propósito, depois estudamos a lição, ok? Podemos estudar
toda a lição. Estudamos cada sugestão, as escrituras relacionadas, as citações dos profetas, vemos os vídeos. Se tem algum vídeo que está aqui em inglês, podemos buscar no canal do YouTube, tá? Seminário Instituto, tá? YouTube vai estar lá ele legendado, ok? Depois de nós lermos a lição, olha o que diz aqui no parágrafo. Pense em como as escrituras selecionadas que os alunos irão ler, as verdades em negrites, as citações, as atividades, se alinham com o propósito da lição e como elas se concentram em Jesus Cristo. Ensinam a doutrina e incentivam o aprendizado diligente. Preste muita atenção à atividade de aprendizado perto do final da lição, que dá aos alunos a oportunidade de demonstrar o propósito da lição. Depois você pode fazer algumas perguntas e fazer as atividades como se você fosse o aluno. E depois disso, ok? Só depois disso é que você pode pensar em adaptar, que vai ser o nosso próximo treinamento. Esperamos que esse pequeno treinamento de adotar possa ter ajudado você a entender melhor aquilo que o senhor precisa e como o manual foi escrito e como ele pode ser uma grande bênção para os seus alunos. E como não precisamos buscar nenhuma adaptação fora disso. Não precisamos buscar nenhuma sugestão didática. Precisamos confiar plenamente de que o manual escrito pelos profetas de Deus pode nos ajudar a mudar esta geração. Um forte abraço e nos vemos no próximo treinamento.